11h28 pelo horário de Brasília. Barão, deixa eu trazer alguns números que foram divulgados hoje. Pesquisa Genial Quest, apontando que se a eleição fosse hoje, o ex-presidente Lula venceria todos os adversários e poderia ser eleito no primeiro turno, dependendo do cenário. O ex-presidente aparece com 45% das intenções de voto contra 23% de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro e Ciro Gomes aparecem com 7% cada. João Dória e André Janones surgem com 2%. E Simone Tebet, do MDB, tem 1%. Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila não pontuaram. Brancos e nulos somam 8%, indecisos somam 5%. A gente vai falar mais sobre esses cenários aqui, né? Brasil em Retratos, com Renato Meirelles. O Renato Meirelles vai analisar justamente essa pesquisa divulgada hoje pela Genial Quest, em que o ex-presidente Lula aparece liderando, como os outros cenários que foram mostrados até agora. Renato, essa é uma tendência, a gente vai ver isso até quando essa pesquisa vai mudar lá na frente, na medida em que as candidaturas forem se confirmando, enfim, esse cenário de hoje é um cenário definitivo, essas perguntas que todos os anos a gente faz, mas só dá para saber lá na frente se é verdade ou não, né, Renato? Bom dia. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia, ouvintes da Band News. Eu costumo dizer que quem sabe o que será o resultado das urnas está mal informado. Se a gente for avaliar hoje, e a pesquisa é um retrato desse atual momento, as chances do ex-presidente Lula ser eleito são gigantescas, né? Em condições normais de temperatura e pressão, ele tem tudo para levar essa eleição. Acontece que o nosso país, historicamente, deixa claro que nós não vivemos um período eleitoral em condições normais de temperatura e pressão. Nós temos invasões da Polícia Federal em pré-candidaturas, como foi o caso Lunos, em que as empresas do marido da ex-governadora Rosiane Sarney foram invadidas pela Polícia Federal. Nós tivemos queda de avião, como foi o caso da candidatura do ex-governador Eduardo Campos, na eleição de 2014. Nós tivemos a eleição de 2018, a facada, o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, que claramente mudou o rumo da eleição. Então tem muita água para rolar ainda. Inclusive o tempo de televisão e o ataque nas redes que se darão contra todos os adversários. O que a gente vê hoje? A gente vê o ex-presidente Lula consolidando um voto mais à esquerda. Temos do outro lado candidaturas mais conservadoras, com exceção a do Ciro Gomes, dividindo uma parcela de voto, mas com uma ampla vantagem aí sobre os outros adversários do presidente Lula, do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, que ao longo desses anos conseguiu, no exercício da presidência, consolidar um eleitor bastante fiel, aí, um eleitor que, de alguma forma, aconteça o que acontecer, não abrirá mão do voto em Jair Bolsonaro. Aliás, me lembra muito uma frase que o Donald Trump falou no final do processo eleitoral lá dos Estados Unidos, quando ele concorria e perdeu para o John Biden, que, olha, eu tenho seguidores que até se eu matar alguém no meio da rua, irão continuar me defendendo. É mais ou menos esse o perfil do eleitor do Jair Bolsonaro. É o que explica, inclusive, a pouca diferença entre os votos espontâneos e a intenção de voto estimulado do presidente, e significa uma coisa: dificilmente ele vai cair desse patamar de intenção de votos que ele tem, o que é suficiente para levá-lo para o segundo turno. Tem um outro ponto também que difere um pouco do cenário dos Estados Unidos, né, Renato, e que a gente pode trazer para cá, que é o seguinte: tem esse percentual, essa massa de pessoas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, aconteça o que acontecer, e também o que consolida bastante essa massa, e é a justificativa para a eleição
do presidente Jair Bolsonaro, né, na última corrida à presidência, é o fato de haver um antagonista tão claro, né, o ex-presidente Lula. Tem gente que não vota no ex-presidente Lula de jeito nenhum. E isso acaba consolidando esse número também, não? Que não acontecia nos Estados Unidos, né? Tem os defensores do Donald Trump, tem quem não goste do Partido Democrata, mas a figura em si não estava personificada, né? É super verdade isso, Carla, mas outras diferenças que temos com relação à eleição americana é que lá os partidos são muito mais consolidados, né? O Partido Democrata e o Partido Republicano. Aqui nós temos uma gama maior de partidos políticos e a personificação se dá através das candidaturas, e no caso do presidente Lula e do presidente Bolsonaro, e que lá não tem segundo turno, tem prévias, mas não tem segundo turno, o que é um outro elemento importante para o processo de decisão aí dos eleitores. Acho que na linha do que você falou, a disputa efetiva que teremos é de quem será, o que será maior, se é o antibolsonarismo ou se é o antipetismo, né? Isso é o que definirá um eventual segundo turno, que dificilmente não teremos. A ideia, historicamente, quem está muito na frente cai um pouco durante o processo eleitoral, a não ser que seja o presidente em exercício, e o presidente em exercício sobe na medida em que a campanha se aproxima. Um dado interessante é que, se nós formos comparar essa eleição com as eleições passadas, pela primeira vez a soma dos dois candidatos no voto espontâneo, para o ouvinte entender, o voto espontâneo é aquele que você pergunta em quem vai votar, sem oferecer uma gama de possibilidades para o eleitor. No voto espontâneo, você tem mais de 50% dos eleitores escolhendo ou o primeiro ou o segundo colocado, né? Em 2018, esse número era de 28%, em 2014, esse número era de 27%. Então, temos uma eleição hoje que começou de forma precoce, não de forma atrasada. Uma eleição que já mobiliza muito mais os brasileiros. Não é à toa que só 8% se declaram nulos e brancos e só 5% se declaram indeciso. O que o Renato falou é mais pura verdade nesse momento. A tal da terceira via, né, que muita gente falava ali, quem quer que fosse, Ciro, Moro, enfim, Dória, né, nesse momento parece improvável. Tudo indica que teremos mesmo segundo turno entre Lula e o atual presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver na prática, claro, o que vai acontecer. Renato, um grande abraço para você, a gente volta a se falar na semana que vem. Valeu, Renato.